Fala, cuidador, fala, cuidadora, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live hoje, que terá como tema Cuidando de quem cuida e a saúde mental do cuidador de idosos. Vocês que estão chegando na nossa live, fiquem à vontade para mandar as perguntas, as dúvidas, as curiosidades de vocês. Hoje estamos com uma live muito especial. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial que é a Jusilene, que já é cuidadora de idosos há mais de 5 anos e hoje vai compartilhar um pouquinho da história dela com a gente. Ju, seja muito bem-vinda à nossa live, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. É um prazer muito grande ter você em nosso estúdio para falar um pouquinho sobre a saúde mental dos cuidadores de idosos. O prazer é todo meu, agradeço por essa oportunidade, né? Fico muito feliz pelo convite. E um bom dia para todos, né, que estão ali nos assistindo, e o que eu puder estar compartilhando o meu aprendizado para todos, será um prazer imenso, né, para estar nesse momento agora. Ótimo, coisa boa, a gente está muito feliz mesmo na sua participação aqui. Ju, fala um pouquinho pra gente, como você se tornou cuidadora de idosos? O que te levou a entrar nessa profissão? Teve alguém que te motivou, alguma história que te motivou a entrar nessa profissão? Não, até que eu entrei nessa profissão, que eu sempre tive aquela visão que sempre eu fui muito voltada pelo lado dos idosos, mas até então sem compromisso nenhum. Aí, quando eu comecei, eu estava desempregada, aí surgiu uma oportunidade para mim trabalhar cuidando de uma idosa. E logo em seguida que eu comecei a trabalhar, o meu pai teve um AVC hemorrágico, que aí eu comecei a ter aquela convivência, né, de trabalhar cuidando de uma idosa e também pelejar com meu pai, que também é idoso, que teve um hemorrágico, e fiquei naquele vai e vem no hospital, né. E foi nesse intervalo aí que eu vi o amor de um idoso, para mim poder estar ali cuidando, né, que aí surgiu, que eu vi que não era só uma profissão que estava ali me chamando, mas sim o amor do cuidado com os idosos. Ótimo. E, na verdade, teve um motivo familiar, né, que fez com que você entrasse na profissão e você viu uma oportunidade de crescimento, certo? É. Na verdade, nem foi bem familiar, né, porque eu comecei a trabalhar, né, cuidando de idoso porque eu estava desempregada. Aí nesse meu começar a trabalhar, teve um problema com meu pai. Aí foi eu ter aquela convivência de estar cuidando e vendo a situação do meu pai, que eu tive convivimento no hospital. Aí que eu vi mais pessoas idosas lá. Então assim, foi despertando aquele amor, né, de pessoas que já viveu tanto tempo e precisaria de cuidado. Então foi onde que eu fui me aprofundando mais, fiz os cursos, me preparando para poder entrar nessa área. Coisa boa. Ju, a gente sabe que cuidar de pessoas, a gente sabe que é um desafio diário, né? Promover o cuidado da outra pessoa. E a gente sabe que quanto mais a gente faz esse tipo de ação, mais a gente melhora esse cuidado. Verdade. Como que é a sua rotina como cuidadora de idosos? Fala um pouquinho dos seus plantões. Até que hoje eu estou só com um idoso, né, cuidando, mas eu comecei, né, cuidando de idoso, fazendo a terapia ocupacional, mas hoje no momento eu saio de manhã, né, então eu trabalho no plantão do dia e assim vai indo, né, vai super tranquilo. Já está adaptada à sua rotina de trabalho? Já estou adaptada. Você consegue adaptar a sua rotina também à rotina familiar dos seus filhos? Já assim, fiz esse autoequilíbrio, né? Porque até então, para a gente cuidar do idoso, a gente primeiramente tem que cuidar da gente. Para a gente cuidar da gente, a gente tem que estabelecer regras, tem que estabelecer rotina. Porque senão a gente fica muito sobrecarregada de cuidar do próximo e esquecer da gente. Ótimo, isso mesmo. Ju, me fala um pouquinho aqui. Você acabou de falar, né, que para a gente cuidar de outra pessoa, a gente precisa também estar bem. Como que você hoje classifica a sua saúde? Você acha que você tem uma saúde mental em dia, saúde física? Pensando nesse cuidado que você promove a outras pessoas e pensando nesse primeiro cuidado que você precisa ter com você, como que você classificaria hoje a sua saúde mental e física? Olha, eu me considero, assim, a minha saúde mental muito boa. Por quê? Porque para cuidar, a gente tem que cuidar da gente, igual eu te falei com você. E primeiramente, a gente tem que ter muita fé.
E segundo, né, a gente tem que ter amor próprio. Porque se a gente não adiantar falar assim que vai cuidar do outro, mas não ter amor próprio. E se não tiver fé também as coisas não andam. Então assim, eu consigo equilibrar a minha saúde mental para não poder deixar, né, a rotina do meu dia a dia atrapalhar o meu bem-estar, o meu humor, a minha mente. Então assim, eu consigo equilibrar ela muito bem. Ótimo. Você consegue fazer o seu autocuidado, de ir ao médico, fazer suas consultas rotineiras? Olha, sempre do possível, né, eu estou indo, né, para me poder me avaliar, mas assim, eu vejo que no momento eu estou bem, então assim, não estou indo, né, não tenho ido no médico, não adianta eu falar que estou indo, não indo porque eu estou me sentindo bem. Sim. Então quando a gente está se sentindo bem, o bem-estar da gente, principalmente psicológico da gente, a gente sabe das regras que nós temos que fazer, né, então assim, mas eu me vejo que eu me cuido, principalmente psicologicamente, para poder conseguir lidar com essa situação. Nossa, coisa boa. É muito bom ouvir, né? Você que já trabalha há muito tempo como cuidadora, que, querendo ou não, as pessoas que trabalham como cuidadoras, as pessoas que trabalham na área de saúde, acabam presenciando situações de sofrimento, situações cansativas mesmo com outras pessoas que às vezes com a debilidade mais reduzida, e isso a gente sabe que mexe muito com a gente como pessoa, como profissionais. Então manter essa capacidade nossa física e mental, ela é super importante para a gente conseguir cuidar de outra pessoa de uma forma holística. Então a gente precisa primeiro estar bem para a gente conseguir fazer o cuidado com o outro. Ju, e falando um pouquinho ainda, né, da saúde mental, né, eu fico muito feliz de você falar que estar bem, mas em algum momento, durante os plantões ou não, ou naquele dia que você se sentiu mais cansada, mais estressada, que todos nós temos no dia a dia, né, estresse no dia a dia, teve algum momento em que você percebeu algum pico de estresse, em que você teve talvez uma ansiedade maior, e talvez possa ter associado ou não com o trabalho? Existiu em algum momento durante esses quase 6 anos de trabalho como cuidadora? Sim, nossa, vários, né? Então assim, mas aí quando eu me percebi que eu já estava começando às vezes no grau de ansiedade, no grau de desespero, aí eu fui olhar pelo lado da profissão, né? Porque a gente vai deparar com várias situações. E se quando a gente deparar com várias situações, se a gente não fazer o equilíbrio para a gente, remata a gente, além de nós ter o nosso problema, a gente pegar o problema do idoso, né? E quando eu percebia que às vezes eu estava começando a misturar a situação, aí ou eu ia para o quarto, ou ia chorar, fazer um alto equilíbrio para mim separar cada coisa no seu devido lugar, para que isso não venha me prejudicar. Porque se eu deixasse o meu lado emocional falar mais alto, não só ia me prejudicar na minha saúde física, mental, também ia prejudicar, né, o idoso, porque o idoso ele é muito observador. Se você chega lá com um olhar meio baixo, ele já percebe. E nós estamos ali para cuidar, independente do que eles precisar. Então, assim, quando eu passava por esse momento, eu fazia esse equilíbrio para não misturar, né, os lados meu de estresse, das preocupações, com o lado do cuidado da minha profissão. E isso é muito importante, Ju, porque todos nós temos problemas no dia a dia, temos estresse, temos uma rotina que é puxada, né? E independente até mesmo da profissão, todos nós temos esses momentos que são mais estressantes e causam mais ansiedade. E é importante que todas as pessoas identificarem qual que é a melhor forma de sair, né, desse momento de estresse, buscar esse equilíbrio através de uma atividade física, de uma leitura, de algo que realmente traga ali conforto, bem-estar. E é importante a gente identificar, porque a partir do momento que a gente identifica o que nos traz bem-estar, a gente consegue, em meio a tantos desafios do dia a dia, trazer esse equilíbrio, né? Isso. E uma vez que trabalhamos com pessoas idosas, né, nós precisamos ser o equilíbrio para nossa. elas. Afinal de contas, elas estão ali, às vezes, em algumas situações, depositando totalmente a confiança, né, em nós como profissionais, como pessoas, tanto os idosos quanto os familiares. Então é importante a gente ter essa busca de equilíbrio e é muito importante a gente saber reconhecer. Né? Estou bem, não estou bem, preciso fazer algo que vai me trazer ali um bem-estar.
até mesmo para a gente transpassar para as pessoas que estão ali ao nosso redor. Isso. Ju, olha, nós, né, a sociedade hoje, né, diante de tantas tarefas no dia a dia, principalmente a figura da mulher, porque a mulher, ela trabalha fora de casa, ela trabalha em casa, nós temos nossas rotinas que não tem como a gente correr delas, né, dentro de casa, familiares, com a família, com a nossa casa mesmo. Como que é para você conciliar a sua rotina de trabalho com a rotina da sua casa, com a sua família? Como que é para você? Como que a sua família enxerga isso? Olha, eu consigo hoje reconciliar a minha situação do meu trabalho com a minha família, porque eu separo os dias, né, que é aqueles dias que a gente vive de etapa, né, porque nós não podemos esquecer que nós temos uma vida, né, então nós temos família, nós temos, né, uns filhos, nós temos a nossa profissão, mas nós também temos uma vida. Então a gente tem que escalar a etapa da vida nossa para a gente estar tirando aquele momento. Então antigamente eu trabalhava praticamente de domingo a domingo, então eu dedicava mais às pessoas do que até mesmo da minha família. E hoje eu consigo separar, mas sempre separo o meu momento com a família, o final de semana, mas também nunca perdendo, né, o meu momento, a minha vida. Então, assim, eu me vejo que eu automaticamente eu consigo equilibrar muito bem, né? Eu faço o que eu posso, o que está sempre junto com eles, aconselhando, né? Sempre quando podemos a gente faz algum evento e às vezes dá alguns desajustes, porque são várias vidas num ambiente só, né? Então a gente tem que fazer aquele equilíbrio para poder conseguir viver todos da melhor forma que cada um se sinta bem. Isso é muito bom, Ju. E Ju, me conta uma coisa aqui. O que você falou um pouquinho, né, que você tenta buscar outras coisas para sair um pouquinho da rotina, mas falando um pouquinho de diversão, de bem-estar, que todos nós precisamos, né? O que você costuma fazer em horas vagas? Você gosta de ir à igreja? Você gosta de talvez uma sorveteria, fazer algum esporte? Tem alguma coisa que você faz no dia a dia que te traz esse bem-estar? Que sai um pouquinho da rotina de trabalho, da rotina de casa? Tem sim, eu faço, né, dentro das minhas horas vagas, eu gosto muito de ir à igreja, porque eu até tenho o meu ministério lá, né, e lá na igreja eu lido com os focos do cuidador de idoso também. Então, assim, a minha dimensão, né, lá já puxa diretamente para os idosos, né. Então, ali, mesmo estando na igreja, então os idosos já veem isso em mim, então eu já vejo aquele cuidado que eu preciso. Uma referência, né? Isso. Então, assim, mesmo que às vezes não está cuidando deles no físico ali, mas eu estou cuidando também, ajudando, né, no psicológico deles, porque sempre vem conversa e a gente tem que equilíbrio. E também no meu bem-estar, dentro das minhas folgas, eu gosto muito de quando eu não saio a família inteira, eu gosto de estar sempre levando a minha filha na sorveteria, a gente tentando fazer ao máximo alguma coisa diferente e é assim, sabe, tentando separar uma coisa e outra, mas sempre tentando preservar o meu bem-estar. Isso é ótimo. É muito importante, Ju, a gente pensar nesse equilíbrio como um todo, né? Então a gente precisa ter uma profissão, a gente precisa de um apoio familiar, convívio familiar, mas a gente nunca pode esquecer da nossa essência. Nós, como pessoas, o que nos traz esse bem-estar. E às vezes buscar esse equilíbrio em outras coisas é importante, né? Uma caminhada, uma atividade física, uma festa, o convívio mesmo, essa interação social, ela é muito importante para nos trazer um pouquinho ali junto com tudo que a gente vive no dia a dia de desafios e trazer esse bem-estar, esse equilíbrio de uma forma total. Ju, nós saímos de um período pandemia, né, pós-pandemia, quase 3 anos. Infelizmente, nas últimas 3 semanas, o último mês, a gente tem percebido aí um aumento aí significativo de casos de Covid, fica no ar, né? Pandemia está voltando ou não. Nós passamos por momentos muito difíceis durante essa pandemia. A sociedade como um todo teve muita dificuldade em adaptações. E a questão da saúde mental foi uma situação que mexeu muito com as pessoas. Muitas pessoas se encontraram, de certa forma, isoladas.
muito medo, a gente percebeu muita ansiedade nas pessoas, mexeu muito com a profissão de algumas pessoas também. E eu queria te perguntar, na profissão como cuidadora, teve um momento da pandemia também que teve um foco muito voltado para o grupo de risco, os idosos, eles estavam muito expostos e a gente percebia que existia um medo nesse público. Isso. A gente entende que foram momentos difíceis. E como cuidadora, você teve alguma percepção em relação à pandemia? Você acha que a pandemia ela trouxe mais ansiedade para as pessoas? Ou você acha que a gente já está num cenário melhor? Qual que é a sua opinião sobre a pandemia e essa ansiedade que ela nos trouxe? A minha visão na pandemia, sabe, ela veio muito assim para poder até mesmo chamar a atenção do amor ao próximo. Porque tirando da pandemia, já tem várias outras enfermidades aí, né, que está muito em alta. E em questão de cuidado, independente da pandemia ou não, a gente já tem que ter esse autocuidado, né? Mas essa pandemia, além de ter vindo, assim, muito medo, né, nas pessoas, e se nós, cuidadores, nós não tiver também, como diz, muita fé em Deus, nós remataria caindo no medo também, né, porque a gente nunca sabe como que está a situação do outro. Então, assim, devido à nossa fé e o nosso equilíbrio emocional, a gente estava sempre tentando, né, eu estava sempre tentando, assim, nós temos que ter o cuidado, sim, nós não podemos esbanjar, mas não podemos perder a fé, porque senão o idoso, ele já está ali deprimido, ele já está ali afastado, e se a gente conseguisse deixar eles ficar mais afastados ainda, eles não iam nem tanto ver a situação da gravidade da pandemia, ia ver mais uma situação de abandono. Isso aí seria pior para eles, porque não só ia gerar mais assim um problema físico deles, mas o emocional dele. Porque o que conta muito para o idoso, eu falo assim, que o idoso ele é vivido de acordo com como nós vivemos com eles. Porque se nós olhar para o idoso e ver ele muito doente, ele vai ficar muito doente, né? Então, assim, quando nós fazemos esse autoequilíbrio, então a pandemia, ela veio sim para assustar, chamar a atenção de muita gente, mas principalmente do amor próprio, porque o cuidado é independente da pandemia ou não, né? Então, nós temos que ter sempre esse foco, sempre levar para eles que, independente de qual for a enfermidade que está aí, nós não sabemos o que vem, porque a pandemia está passando agora, daqui a pouco vem mais uma outra ali, e os idosos só vai aumentando, né? Então, se nós não tiver esse autoequilíbrio, remata nós adoecendo por medo, né? Porque a gente vai ficar com medo de ir até eles, e principalmente para os idosos que já viveu tanto tempo e está passando por essa etapa agora, e eles sabem que tudo vai passar, porque essa geração de pandemia já é velha, já é desde o tempo da Bíblia, já lá, né? Então, assim, se nós não tiver esse preparo, nós que estamos aqui nessa área de cuidador, nós vamos prejudicar mais o psicológico do idoso e principalmente o nosso psicológico, porque nós não vamos ter condição de estar cuidando deles. Então, assim, eu vejo que esse aí mesmo essa pandemia veio para poder chamar a atenção do amor próprio e principalmente a fé. Porque sem fé nós não conseguimos fazer nada. E se não tiver amor próprio, para a gente conseguir ter amor próximo, nada anda. É a base, né? É a base de tudo. Amar é a base. É muito importante, isso que você falou é muito importante, Ju, porque a gente entende que a gente precisa ter um cuidado especial com essas pessoas, com os nossos idosos. A gente entende que eles fazem parte de um grupo de risco, que são mais receptíveis às várias doenças. E essas doenças virais, eles acabam ficando mais suscetíveis ainda por questões de imunidade, sistema imunológico deles, que já são mais comprometidos. Mas é importante que a gente tenha o cuidado, mas que a gente não tenha esse afastamento. Né? Então, a gente promove o cuidado de uma forma organizada. Então, a gente se preocupar como que vai ser essa proximidade com os nossos idosos, qual que é o cuidado que a gente pode fazer hoje e que a gente pode orientar a sociedade para que faça, para evitar que a gente não tenha esse isolamento, que esse afastamento ele não aconteça, mas que o cuidado ele aconteça junto. Isso. Então, a proximidade juntamente com o cuidado com eles. Verdade. Né? A gente espera que essa pandemia, que esse pico, né, ele não aumente e que ele estabilize, ele vai diminuindo gradativamente, né, e que a gente continue os nossos cuidados diários, né? Então, é importante a gente ter isso em mente também.
Ju, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Você já cuida de idosos há mais de 5 anos, teve em algum momento também um cuidado com os familiares, né? Hoje a gente percebe que o grande público de cuidadores de idosos às vezes começam pela família, Verdade. Depois migram de forma profissional. E na igreja você acaba atraindo esse público também, né? Que é muito legal. Eu acho que você virou uma referência também para as pessoas. Mas além do seu paciente, né, que já é o seu trabalho, você convive com muitos idosos, na família tem muitos idosos. Como que é a convivência com eles no dia a dia? Não, na família, assim, mais próximo de mim mesmo, né? É só os meus pais mesmo, né? Que a minha mãe tem 75 anos, minha mãe tem 76 anos, meu pai tem 75 anos. Então, assim, a minha convivência com ele, eu particularmente, eu acho que ela é boa. Porque eu tento fazer para os meus pais aquilo que está no meu alcance, sempre, né, conversando muito com eles, porque para que eles não venham deixar, né, a idade abater eles, porque às vezes eles pensam assim que a idade eles já estão incapazes de fazer alguma coisa. Então eu trabalho sempre pensando, conversando com eles, para que, independente da idade, que eles venham ter sempre o foco, né, da mentalidade que eles podem ainda fazer muita coisa, mas muita coisa só depende deles. Eles têm que ter o cuidado, nós temos que ter o cuidado com eles. Então, assim, mas que eles têm que querer, para não deixar bater. Então, assim, eu vejo a minha convivência com eles muito boa. Você está cercada de pessoas idosas, né? Cercada. Muito legal. Ju, se você pudesse dar agora para o público que está assistindo a gente aqui 3 dicas para manter a saúde mental de você que cuida de um familiar idoso, você que trabalha como cuidador profissional. A Ju vai dar agora 3 dicas que pode melhorar ou manter a saúde mental. O que você poderia falar para essas pessoas, Ju? Eu daria as 3 dicas. A primeira delas seria fé. A segunda seria amor próprio. E a terceira seria o amor próximo. Porque se você tiver fé, tudo vai fluir. Se você tiver amor próprio, você vai começar a fazer seu autoequilíbrio para você amar o próximo. Então, seria as 3 dicas: fé, amor próprio e o amor ao próximo. E amor ao próximo. Perfeito, Ju. A gente tem perguntas? Chegando as perguntas aí. Vamos responder uma pergunta e aí a gente volta aqui no bate-papo com a Ju. Só um minutinho para pegar para vocês a pergunta. Bom, vamos à primeira pergunta. Como não se abater com a perda de um idoso? Nossa, ótima pergunta. Essa pergunta ela é muito importante. Não só, se a gente for avaliar, não somente com a perda de um idoso, né, mas com a perda de pessoas. Lidar com o luto é uma tarefa difícil para todas as pessoas, né? E quando a gente tem a perda de uma pessoa próxima a gente e uma pessoa que a gente cuida, a gente entende que esse processo do luto ele pode se tornar um pouquinho mais difícil. A pergunta da Letícia. Obrigada por participar com a gente, Letícia. Mas respondendo a sua pergunta, né, a gente entende que perder alguém é muito difícil. E quando a gente perde uma pessoa idosa, isso se torna um pouquinho mais difícil, exatamente porque o idoso, a gente fala que é a menina dos nossos olhos, né? É aquela pessoa que a gente cuida, que a gente quer ver sempre o bem-estar, que a gente faz tudo por ela. E às vezes perder uma pessoa em que está, às vezes, né, na fase ali de envelhecimento, a maioria das vezes pai, mãe, avós, que são pessoas muito próximas. A gente entende que esse estágio do luto, ele pode às vezes se tornar um pouquinho mais difícil. Mas o luto, ele, infelizmente, ele precisa acontecer, então ele precisa ter um início, um meio e um fim, exatamente para a gente continuar a nossa vida, né? Depois dessa perda desse ente querido, ou até mesmo desse paciente nosso. Mas não é fácil. E se a gente for avaliar, né, do ponto de vista de saúde mental, foi o que a gente falou aqui, né, em alguns momentos. A gente precisa buscar equilíbrio. E esse equilíbrio, ele se dá de várias formas.
A gente pode buscar esse equilíbrio na nossa casa, com os nossos familiares, com momentos felizes dentro da família, comemorações. Por mais que a gente vai ter ali aquela tristeza de ter perdido alguém, buscar esses momentos nos fazem estar bem, nos fazem nos deixam um pouco mais tranquilos. E buscar outras coisas também que nos dão prazer, tentar relaxar de alguma forma, com uma atividade física, com uma caminhada, estar em um grupo de uma interação social talvez. Então assim, não existe uma receita de bolo, né? Existe o que a gente chama de sentimento, o sentimento pela pessoa que a gente perdeu, ele nunca vai acabar, a gente sempre vai amar aquela pessoa que a gente perdeu, mas existe um sentimento de vida, que esse sentimento de vida ele precisa acontecer, por mais difícil que ele seja. Não sei se a Júlia teve a oportunidade, teve alguma vez na vida perda de algum idoso, familiar ou paciente? Teve, Ju? Já lidou com esse sentimento? Não, com esse sentimento assim da perca, eu não tive não, né? Mas assim, a ter que lidar no equilíbrio de um idoso que teve a perca, isso ali eu tive, né? Porque teve idosos que eu estava com ele, então assim, teve muita perca seguida, né? Perderam os 2 irmãos, assim, de forma muito assim trágica. Então assim, para não deixar que o idoso, né, viesse a ficar mais sensível ainda, porque para eles tentar equilibrar, né, essa perca dele, então assim a gente teve que, como diz, se autoavaliar, colocar no lugar do idoso, né, para poder a gente estar trabalhando, né, com o psicólogo dele, para não deixar bater, para que eles venham ter que aceitar essa perca, porque a perca é uma coisa normal, já é uma coisa, né, que nós temos aí que todos vão passar por isso. E é igual a gente fala, se a gente não tiver um alto equilíbrio, remata que a gente acha que a gente está com vida e ficar perdendo mais tempo, né? Então assim, essa oportunidade é o alto equilíbrio mesmo, para a gente aceitar todas as etapas da vida da gente com equilíbrio, para a gente não adoecer. E assim, essa pergunta da Letícia ela é muito interessante, porque viver o luto ali é uma fase, né, que a pessoa passa quando perde alguém, mas é uma fase que é um lugar que você vai, mas você precisa sair dele. Né? Você não pode permanecer no tempo do luto por muito, não pode permanecer no espaço do luto por muito tempo. Porque se a gente vive o luto por muito tempo, ele pode ser um gatilho que pode atrapalhar de alguma forma a nossa saúde mental. Então é importante a gente ter esse autoconhecimento. Opa, eu estou vivendo um processo de luto, tudo bem, isso é normal, eu estou triste, né? Quero ficar um pouco mais sozinha. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas é importante que em algum momento a gente levante a cabeça, bola para frente, Deus na frente, Deus no coração, com apoio familiar, com apoio dos amigos, e a gente sair de uma forma tranquila desse processo. Tá bom, Letícia? Vamos para mais uma pergunta aqui, do Tadeu Viana. Por onde começar? Por onde começa? E quando se é muito jovem? Por onde começar? E quando se é muito jovem, se deseja ser cuidador? Seria isso? Por onde começar e quando se é muito jovem na profissão de cuidador? Bom, Tadeu, eu falo que tem profissões que a gente não escolhe, né? Tem profissões que nos escolhem. A área da saúde é uma delas, né? Lógico que quando a gente é criança, a gente sempre fala, eu quero ser isso, quero ser aquilo, e às vezes por influência mesmo do pai, da mãe, de pessoas próximas a gente. Mas existem momentos na vida que às vezes, independente de influências de pessoas próximas ou não, a gente acaba se enxergando em uma profissão. Né? E às vezes o cuidador, é muito curioso que às vezes muitas pessoas começam como cuidadores de idosos profissionais, mas começam na família. O pai adoece, a mãe adoece, e aí precisa de alguém para cuidar. Em algumas situações talvez a família não tenha condição de pagar ele um cuidador, ou talvez ele se sinta mais confortável, mais à vontade de cuidar dessa pessoa. E aí eu acho que cria uma sementinha no coração. Né? Começa a cuidar, começa a gostar desse processo de cuidado.
E esse dom, cada dia mais a gente se aperfeiçoa ele. Então você começa cuidando de uma pessoa hoje em casa como cuidador, que é um familiar, e isso vai criando no coração essa sementinha e oportunidades ela acontecem, né? Então a oportunidade acontecendo ali de cuidar de uma outra pessoa ali como um profissional, então essa pode ser uma oportunidade e muitas pessoas começam nesse momento. Mas assim, não existe um momento ideal, né? Existem oportunidades, né? Existem necessidades, né? E tem pessoas que simplesmente não teve uma oportunidade ali específica ou não teve um familiar ali doente, mas é uma profissão que ele gosta, que ele sempre quis, né? Que ele tem vontade, né? E hoje é um mercado muito amplo, né? Então eu falo que a profissão do futuro é voltado para esse público que é idosos, né? Hoje a gente tem um público de idosos que está cada vez mais aumentando. Então daqui a uns anos, a cada 10 passos que a gente der, já vai encontrar com idosos na rua. Então é importante a gente ter pessoas capacitadas cada vez mais. Para entrevistar. Bom, vamos agora a uma pergunta para a nossa entrevistada, Jusilene. Posso sustentar minha casa sendo apenas cuidadora de idosos? Olha, pode, né? Pode sim, mas tem que ter aquele alto equilíbrio, né? Porque para sustentar a casa só como cuidadora de idoso, aquela coisa assim, você tem que ter o amor, né? Para poder estar lidando com essa situação, porque para cuidar de idoso e sustentar a casa não é impossível. Mas se é algo que ela se sentir, que ela é capaz, confiar e ir em frente, nada impede dela sustentar a casa como cuidadora de idosa, não. Não precisa entrar em méritos de valores aqui, tá? Mas talvez seja a pergunta da nossa telespectadora aqui. Financeiramente, é possível? Como que você vê hoje a profissão como cuidadora na sua rotina em relação a questões financeiras? Olha, eu vejo a rotina do cuidador, eu vejo assim, porque muitas das vezes as pessoas olham muito a profissão. E quando olha a profissão, independente dela, aí vai muita questão de valores. Porque às vezes a pessoa nem está tanto preocupado, né, naquela profissão, está indo naquela profissão pelos valores que aquilo beneficia. E do nosso lado, né, eu particularmente, para mim, como cuidadora, eu trabalho na área de cuidadora, mas como amor. Eu não olho, né, não fico olhando valores, eu olho o amor. E aí é onde que a gente faz o equilíbrio, né, se dentro do que está trabalhando como cuidadora, se vai sustentar a casa, aí vai de cada um, né, porque cuidar é cuidar por amor. E às vezes vem pessoas ao seu lado que precisam de cuidar, que não tem nem aquelas condições do alto valor para estar pagando. E como você, como cuidadora, que já é o amor ao próximo, às vezes se está dentro da sua possibilidade ali, você vai deixar de cuidar pelo valor? Então assim, é um equilíbrio, é uma coisa de algo de se falar, né, trabalhar como cuidador, tem essa profissão aí, mas é algo de se balancear, se você vai estar trabalhando por amor ou se você vai estar trabalhando por valor, né? Então assim, você vai dar valor à sua profissão, mas principalmente você tem que ter o amor ao próximo, porque se você for ficar olhando só pelo lado de valores financeiros, remata você não transmitindo nem aquele amor para o idoso como precisaria para eles poderem estar se sentindo segurança, confiando e acolhido, né, ali naquela fase deles ali. Ótimo. Essa foi a pergunta da Camila Santos. Camila, só complementando um pouquinho, tá, a resposta da Ju. Hoje a gente percebe que tem aumentado muito essa profissão cuidadores de idosos. Isso em função mesmo da expectativa de vida, né, que teve um aumento significativo e cada vez mais a gente vai perceber mais idosos. Então a população, ela vai precisar, com toda certeza, eu falo isso com vocês, de mais profissionais cuidadores de idosos. Então, quando você faz essa pergunta, né, se eu consigo sustentar a minha casa hoje, hoje existem muitas oportunidades para esse público, cuidadores de idosos. Tem profissionais que trabalham em 2, 3 empregos, existem várias formas de plantões, de 6 horas, de 12 horas.
Eu acho que tudo depende de como que é feita essa combinação com a família, né? Qual que é a necessidade realmente da família. Mas assim, eu posso te garantir, é muito possível, tá? Hoje o cuidador ele consegue sim ter uma renda legal, né? Dentro de um trabalho ali que não é tão exaustivo durante uma carga horária semanal ou mensal. E é possível sim ele conseguir ter uma renda legal. Vamos para mais uma pergunta do Telegram. Como saber os limites para o cuidador não fazer coisas do médico ou do enfermeiro? É a pergunta da Ana Paula. Ana, nossa, essa pergunta sua é muito boa. Essa pergunta sua é ótima. Por quê? Porque muitos cuidadores, eles às vezes, eles possuem dúvidas, né? Até onde eu posso atuar como meu paciente, em casa com meu paciente idoso? Qual que é o meu limite? O cuidador de idosos, quando ele começa a trabalhar como cuidador, obviamente ele faz um curso antes, uma preparação. Esse curso, ele dá a ele uma carga horária de estudos, teórica e prática ou não, de uma forma que vai mostrar para ele qual que é o seu limite. Existem situações específicas de saúde, de algumas doenças, que talvez o cuidador ele não possa ele, realmente assumir uma responsabilidade, um compromisso. Mas é muito importante que ele conheça o seu paciente, saber qual que é a dependência desse paciente, quais são as possibilidades de complicação desse paciente idoso em casa. E o mais importante dele saber qual que é esse limite, saber quem que é a referência dele. Então, uma vez que você tem um paciente idoso em casa e você sabe que ele tem uma doença X, uma patologia específica, que tem uma possibilidade de complicação, é importante você já ter em mente quem será a sua pessoa referência que você irá acionar. Vai ser o médico da família, o enfermeiro da família, do posto de saúde, ou até mesmo o plano de saúde ali, né, que talvez possa ser ali um ponto de referência ali. Muitos home cares hoje, eles fazem isso. Então, às vezes, eles contratam ali um cuidador de idosos que ficam ali na residência, mas tendo ali uma equipe, né, responsável, uma equipe técnica que fica ali por trás, um enfermeiro, um médico, e sempre em situações em que o cuidador ele entende que chegou ao seu ponto limite, ele tem alguém em que ele possa acionar. Então, assim, é uma pergunta um pouco complexa, tá? Em relação a esse limite vai depender muito do idoso, vai depender muito da competência também do cuidador, dessa experiência, de conhecer esse paciente, mas se eu posso dar um conselho para você, se eu posso fazer uma orientação, sempre faça tudo com muita segurança. Você que é cuidador, né, que trabalha com um paciente idoso e sente-se inseguro em alguma situação, na dúvida não faça. Então é muito melhor de pegar o telefone e ligar para alguém que seja nossa referência ali, de gastar ali 10 minutos a mais, mas a gente fazer algo que depois a gente possa colocar a nossa cabeça no travesseiro e saber que a gente foi até onde a gente poderia ir realmente e a gente fez o que a gente deveria ter feito mesmo, tá? Então ter essa consciência é muito importante. Vamos para mais uma pergunta. Que dica a Luciene daria aos jovens que querem começar na profissão? Acho que eu pergunto para você, né? O que você poderia dar de dicas para as pessoas que ainda têm medo, que pensam ainda em entrar ou não na profissão, e principalmente aquelas que são mais jovens? A minha dica era eles autoavaliar o amor deles ao próximo, né? Porque eles começam ali a perceber se eles têm aquela paciência de estar ali conversando com os idosos, de estar sempre com os idosos, estar ajudando eles nos afazeres ali, nas pequenas coisas. Ali eles já vão começando a perceber e autoavaliar se realmente, né, eles vão ter essa... Nem vou falar capacidade, porque a capacidade é a gente que cria ela, a gente que tem que ter aquela determinação do que querer. Eles têm que saber o que eles o que eles querem. Então, mesmo que seja uma pessoa jovem que está ali, eles têm que ter aquela postura de passar segurança, e principalmente para o idoso, né? Porque o idoso, ele está sempre querendo ser
como diz, mais autoritário, que é uma vida que viveu ali, né? Então hoje, na visão deles por jovem, o jovem não sabe nada, é eu que mando, é eu que faço, né? E a gente tem que ter esse equilíbrio para nós poder não perder a nossa autoridade de como cuidador, seja até mesmo para entrar, e nem perder o equilíbrio de começar a lidar, mostrar para eles que nós estamos ali para ajudar. Então, assim, a dica que eu dou para o jovem que quer começar nessa área, primeiramente eles começam avaliando de dentro deles, né? Se realmente eles estão preparados para poder aceitar a correção dos mais velhos, né? Dos idosos, porque os idosos adoram corrigir mesmo. E a gente tem que estar ali com aquela firmeza, respeitar os limites deles, né? Para poder demonstrar o amor e o carinho que a gente está ali para ajudar eles ali. Então, seria essa dica que eu daria para eles. Que ótimo, ótima dica, né? Eu falo que quem trabalha com o público de pessoas idosas precisa trabalhar muito a paciência, né? Principalmente no início, conhecer o paciente. Eu acho que contar com apoio familiar também é importante e respeitar os limites do paciente, os seus e da família, né? Como um todo. Você vai estar talvez em um ambiente diferente, que não é o seu ambiente, não é a sua casa. Então, respeito acima de tudo, com a família, com o paciente, com todos, respeitar o seu limite, né? E buscar melhorar cada dia mais. Então, essa é uma dica para quem está começando, não só os jovens, mas pessoas mais velhas também que querem entrar na profissão, é uma dica boa, beleza? Mais alguma pergunta? Pessoal da assessoria aqui, sem perguntas, todas respondidas. Pessoal, eu gostaria muito de agradecer a Ju, né, por compartilhar um pouquinho da vida dela com a gente, falar um pouquinho a respeito dessa rotina de cuidadores de idosos. A gente sabe que cuidar do outro não é uma rotina fácil. Quando a gente se dispõe a cuidar de alguém, a gente acaba se colocando em uma outra visão, um outro mundo, outras culturas, outras rotinas de vida. Então, realmente é um desafio cuidar de outras pessoas. Então, Ju, muito obrigada por estar com a gente aqui. É um prazer imenso te receber aqui no nosso estúdio. Prazer todo meu, eu que agradeço, né? Espero que dentro do meu aprendizado esteja levado, né? Para poder, assim, as pessoas estar analisando um pouquinho o que é o cuidador, né? Porque não é só cuidar, mas cuidar de si próprio para poder transmitir o amor e o carinho para aqueles que estão precisando. Ótimo. E você, cuidador, cuidadora, profissional ou cuidador de algum familiar, lembre-se, cuide primeiro de você. Quando a gente está bem, quando a gente se cuida, a gente consegue, com certeza, promover o cuidado para outra pessoa. Então, a gente poderia dar de orientação que mais importante é isso. O primeiro você se cuida, depois você consegue cuidar de outra pessoa. Verdade. Você que gostou do nosso conteúdo, que está seguindo a gente aqui nessas redes, deixe aqui depois seus comentários e continue acompanhando a gente, né, nos nossos canais aqui de comunicação para mais conteúdos como esse, tá bom? Um beijo a todos, tenham um bom dia, um ótimo final de semana. Tchau.